galerinha, beleza? Aqui é o professor Rodrigo Bartos, do Grupo RB Redações. Então hoje a gente vai debater um pouco aí acerca de como iniciar a redação, o que colocar lá na introdução para ser uma boa redação e o que colocar lá no desenvolvimento e também na conclusão de vocês, tá? Que é a parte que pega a maior parte dos alunos aí, no sentido de que a galera tem bastante dificuldade na competência 5, que é a conclusão do Enem, tá? Então, para começar, eu vou dizer para vocês uma coisa bem importante, tá? Seguinte, o que vocês colocar na introdução de vocês como argumento 1 e argumento 2, que pode ser causa e consequência do problema, vai ter que ter uma resolução para essas duas coisas que vocês vão levantar lá na conclusão de vocês, que é na intervenção social. O que é uma intervenção social? A intervenção social é como eu posso resolver esses problemas que eu mesmo levantei, tá ok? Então hoje a gente vai ver um texto bem legal aí, que é um textinho da Vanessa Soares Mendes. É um texto de 2016, mas que ficou muito bom. E na verdade a cartilha do participante em relação à redação do Enem, ela mudou muito pouco, tá? Então na verdade mesmo de 2016 a gente pode usar ele hoje, tá legal? Então a gente vai prestar atenção aqui na introdução e na intervenção social realizada por essa candidata, tá beleza? Então olha só, ela começa o texto. A Vanessa Soares é do Rio de Janeiro. 2016, para quem não lembra, então o tema era Caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil, tá ok? Então ela começa com um título muito legal, que é A Locomotiva Marx, tá ok? Na introdução dela, ela vai levantar dois argumentos, que são os causadores de determinada problemática que ela vai levantar aqui, que é a tese dela, tá ok? Então a gente vai ver aqui, ó, ela coloca assim, A Locomotiva Marx, como título. Muito bom o título, por quê? Porque ele causa uma expectativa no leitor. Ele faz a gente ler o texto, pegar o cafezinho lá e tentar ficar prestando atenção no texto daquele cara. Porque tá lendo um monte de texto, o cara que é o corretor do Enem vai ler um monte de texto, a grande maioria bem parecido. Então quando um texto coloca um título assim, ele acaba chamando a atenção do corretor, tá ok? Então a gente tem ali, A Locomotiva Marx. De acordo com Alberto Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então, ela começa a introdução dela citando o Alberto Camus e uma frase que ele disse, que é: se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Muito legal a frase, cabe bem certinho no contexto que ela está usando. E ela vai dizer, nesse sentido, e traz o tema semelhante ao que está na proposta de redação, ou seja, nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país, ou seja, é a tese dela, entre aspas, é a opinião dela sobre determinado assunto, que é a intolerância religiosa. Ela está dizendo, então, que essa intolerância religiosa que está presente no Brasil, ela fere preceitos éticos e morais e constitucionais que estão na Carta Magna, que é a Constituição. E aí ela pontua, ponto, dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então olha só, ela levanta dois argumentos. Qual é o primeiro? Vai ser, seja a partir de reflexo histórico. Então é um cenário desafiador, pelo reflexo histórico, que é o argumento 1 dela, e pelo descumprimento de cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser descumpridas. Então ela está levantando dois argumentos, tá? O que ela vai falar no desenvolvimento 1 dela? Ela vai falar sobre o reflexo histórico. O que ela vai falar no desenvolvimento 2 dela? Ela vai falar sobre o descumprimento de leis, de cláusulas pétreas, que não poderiam ser descumpridas, tá ok? Então olha só, ela traz uma frase de um escritor, explica quem é esse escritor, que é muito importante, tá? Ela explica quem é o Alberto Camus,
e ela cita a frase. Ela traz um operador, que é nesse sentido, e traz para o tema. Por quê? Porque o nesse sentido está dizendo, ó, que sentido? No sentido da frase do Alberto Camus. E ela traz o tema exatamente como está na proposta e levanta uma tese, que é uma opinião sobre esse assunto. Depois disso, ela levanta os dois argumentos, o 1 e o 2, relacionado ao que causa esse ferimento de preceitos éticos e morais e constitucionais, que para ela é o reflexo histórico e também é o descumprimento de cláusulas pétreas. Então, olha só, o que ela tem que fazer na intervenção social dela? Ela tem que resolver esse problema que ela levantou. 1, o problema de reflexo histórico. 2, o descumprimento de cláusulas pétreas, tá ok? Ela está dizendo que esses dois são os problemas, então ela vai ter que resolver, ou pelo menos dar alternativas para resolver esse problema, tá ok? Então vamos ver como é que ela fez a intervenção social dela? Destarte, depreende-se que raízes históricas potencializam atos inconstitucionais do Brasil. Então, olha só, na primeira frase da conclusão dela, ela já faz uma repetição com sinonímia dos dois causadores desse problema levantados lá na introdução. Então, ela está dizendo, ó, destarte, que é um operador argumentativo, vírgula, depreende-se que raízes históricas, que é o argumento 1, potencializam atos inconstitucionais no Brasil, ou seja, o descumprimento de cláusulas pétreas. Aí ela vai começar a intervenção, ó. Torna-se imperativo que o Estado, que é o agente, na figura do poder legislativo, desenvolva leis de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso. Então, olha só, primeira coisa, desenvolva leis. Por que tem que desenvolver leis? Por quê? Porque tem o descumprimento de cláusulas pétreas. Se as pessoas descumprem as cláusulas pétreas que não deveriam, a gente tem que fazer o quê? Desenvolver leis. Então ela está tentando resolver o D2 dela. Ademais, que é uma adição, ela está colocando ademais, vírgula, urge, ou seja, tem urgência, que a mídia, que é o outro agente, por meio de novelas e seriados, transmite e propague a diversidade religiosa com o propósito de elucidar e desmistificar receios populacionais, ou seja, tentar acabar com o reflexo histórico, que é o argumento 1 dela. Então, tá vendo? Ela já deu uma intervenção para resolver o argumento 2, que é desenvolver leis, e ela já deu uma intervenção que é para tentar resolver o argumento 1 dela, que é o reflexo histórico, ou seja, a mídia abordar, através de novelas e seriados, a diversidade religiosa. Então ela está tentando resolver o argumento 1. Outro sim, quer dizer, além disso, a escola deve realizar debates periódicos com líderes religiosos a fim de instruir imparcialmente seus alunos acerca da variabilidade e tolerância religiosa. Ou seja, ela está dando mais uma intervenção para resolver o argumento 1 e o 2, porque a escola ela vai realizar debate com líderes religiosos, a fim de instruir imparcialmente seus alunos acerca da variabilidade e tolerância, ou seja, que existe uma variedade de religiões e que a gente tem que ser tolerante para não cometer atos inconstitucionais. Então ela deu mais uma intervenção. Então ela deu 3 intervenções, mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que está muito bem elaborada essa introdução e ela tenta resolver os problemas que ela levantou no próprio texto, que é o reflexo histórico e o descumprimento de cláusulas pétreas. Vocês estão vendo? Então isso que é o importante. Ela dá 3 propostas de intervenção para resolver os problemas. Isso é muito importante. O que está lá na tua introdução tem que ter uma intervenção na tua conclusão, porque são problemas que tu mesmo levantou, são causadores da problemática que tu mesmo colocou no teu texto. Então tu tem que tentar resolver, entendeu? E aí ela coloca no final, apenas sob tal perspectiva, vírgula, poder-se-á, que é a famosa mesóclise, respeitar a liberdade e combater a intolerância de crença no Brasil. Ah, olha só, essa última frase então é o que eu chamo de frase de bolo, que é aquela frase assim que eu até vou ler com uma entonação diferente, tá? Porque é aquela frase do final feliz, né, da frase de bolo. Então é, apenas sob tal perspectiva,
poder-se-á respeitar a liberdade e combater a intolerância de crença no Brasil, pois como proferido por Karl Marx, as inquietudes são a locomotiva da nação. Lindo, né? Então olha só, gente. Ponto. Por que ela botou esse finalzinho? Para fazer uma ligação cíclica, que alguns corretores inclusive não gostam, eu acho legal. Eu acho legal, não pode deixar solto só no final e só no começo. Se tu conseguir retomar na metade do texto, melhor ainda. Mas tá bem legal. Por que ela faz isso? Porque o título dela é A Locomotiva Marx. Então ela faz uma ligação muito bem feita aqui no finalzinho, que é a frase de bolo, que tem que ler com uma voz e uma entonação diferente, tá ok? Então olha só, relembrando. Levanta uma tese relacionada ao tema, tem que citar o tema lá na introdução. Então vai ter os causadores dessa tua tese, que é a opinião sobre determinado problema ou assunto ou temática. Levanta um causador 1, levanta um causador 2, que é o argumento 1 e o argumento 2. Esses dois argumentos levantados lá na introdução, eles vão ter que ser respondidos, ou pelo menos eles vão ter que ser abordados novamente lá na tua intervenção, que é uma tentativa de solução desses problemas que tu mesmo colocou no teu texto, tá ok, gente? Beleza? O texto tá online, é só procurar aí. A Locomotiva Marx, Vanessa Soares Mendes, 26 anos, do Rio de Janeiro, tirou nota 1000 em 2016, tá ok? Acompanhe a página aí, acompanhe o Instagram, Prof. Rodrigo Bartz, e também acompanhe o canal, beleza, gente? Vamos lá que dá tempo ainda de tirar uma nota boa na redação do Enem de 2019. Tamo junto!